Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Muito obrigado a você que tem participado fielmente desde o início com a gente. Obrigado a você que está inscrito no canal, obrigado a você que compartilha, a você que acompanha o estudo, que quer saber um pouco mais, quer estudar com mais tranquilidade, com mais detalhe, a Sagrada Escritura. É muito importante estudarmos a Sagrada Escritura de maneira tranquila, de maneira séria, para entendermos o contexto, para entendermos o texto e assim extrair a mensagem teológica, a mensagem de Deus, para cada um de nós. Esse é o objetivo da Sagrada Escritura, para renovar a fé no Deus único que todos nós cremos. Então, muito importante esse estudo. Muito obrigado a você que tem acompanhado fielmente esse estudo. Pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 31 de Êxodo. Nós vamos estudar dos versículos 1 ao 18. São apenas 18 versículos neste capítulo, mas tem bastante riqueza, para estudarmos. Nós vimos anteriormente no capítulo 30 a construção de um altar, o altar dos perfumes, que foi dada a ordem para ser construído. E todo o detalhe que envolvia, todo o caráter sagrado que envolvia este altar, todas as peças litúrgicas, podemos dizer assim, do santuário, do templo do Senhor. Todas as consagrações, como nós vimos aqui. Muito importante, Agora nós vamos estudar a respeito dos artesãos do tabernáculo, ou dos operários do tabernáculo. Então vamos para a leitura atentamente, tranquila, do capítulo 31, ok? O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira e para executar toda a sorte de obras. Associei-lhe o Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que te ordenei. A tenda de reunião, a arca da aliança, a tampa que a recobre e todos os móveis da tenda, a mesa e todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios e a bacia com seu pedestal. E as vestes litúrgicas, os ornamentos sagrados para o sacerdote Araão, as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais, o óleo da unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Observareis os meus sábados,
porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado do meio do seu povo. E se trabalhará durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade, com um pacto perpétuo. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Esta é a leitura, então, do capítulo 31, que vai tratar sobre os operários do tabernáculo, como nós vimos aqui. Então, nós vimos nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 30, a confecção do altar. Mais atrás nós vimos a veste sacerdotal, tudo feito por homens israelitas, né? Podemos notar aqui que é uma mentalidade muito patriarcal, né? Muito patriarcal em tudo, principalmente na questão da liderança, né? Mas estamos falando de uma época, de um contexto histórico, da formação do povo de Israel, da formação do culto deste povo ao seu Deus, né? Então, como eu sempre digo e repito, não podemos julgar a este tempo da Bíblia com critérios atuais nossos, porque nós temos que respeitar os costumes da época, as crenças da época. Claro que este povo foi evoluindo. Na medida em que esse povo foi evoluindo como povo, foi evoluindo a sua mentalidade, foi mudando muitos conceitos também, né, com relação a Deus, com relação às relações com o próximo. Então esse povo foi crescendo. E é natural que isso aconteça com qualquer povo, em qualquer realidade, né? Se vivia de um jeito, mas se evolui, não fica parado naquela mesma situação, ok? Então nós temos aí os artesãos do tabernáculo. Então vamos pegar do versículo 1 ao versículo 11, este capítulo. Temos os os artesãos do santuário, para dar realce sagrado, que corresponde ao santuário como lugar da presença divina. Então dá um realce sagrado no santuário. Estabelece-se o caráter de eleição divina. Aqueles que são chamados a tais habilidades são eleitos por Deus, né? Então estabelece aqui o caráter da eleição divina, tá? Dos artesãos dotados de habilidades sobre-humanas para realizar seu trabalho. Isso está confirmado no versículo 3 e no versículo 6b deste capítulo. Ok? Tudo bem até aí?
Vamos continuar então. No antigo Canaã, a construção do templo de Baal foi dirigida pelo Deus dos artesãos. Então veja bem, na terra de Canaã, nós entendemos e sabemos que a terra de Canaã já era habitada. Quando Deus promete esta terra aos israelitas, significa que esta terra será onde o povo vai se estabelecer, onde o povo vai se assentar, vai construir, vai levantar suas casas, vai conviver com as pessoas que já estão ali. E claro, na medida em que esse povo vai se multiplicando, vai crescendo, vai tomando posse da terra, né? Vai acontecer de ter mais israelitas na terra de Canaã. Mas aqui, no antigo Canaã, já existia um templo dedicado a Baal. Sabemos que Baal é um pequeno deus, cultuado pelo povo de Canaã. E esse Deus, claro que em menor poder ao Deus de Israel, né, mas é um adversário de Deus, é um inimigo do Deus único. Então este templo de Canaã, de Baal, já tinha sido construído por ordem desse tal Deus dos artesãos. Né? E eles tinham vários deuses, Baal, né? E vários outros deuses. Então o Deus dos artesãos mandou que eles construíssem um templo para Baal. E a maneira da corrente sacerdotal que escreve o Pentateuco, o Êxodo, como nós falamos anteriormente, a maneira desta corrente sacerdotal cercar a construção do templo, cercar as construções do templo e as instituições cultuais, instituir o culto, é uma maneira de instituir esses processos cultuais, podemos dizer assim, de uma autoridade divina. É o próprio Deus de Israel que dá a ordem para que sejam construídas tudo isso, tá? Da qual procede direta ou indiretamente as ordens. Então, a corrente sacerdotal, né, que é uma das mãos que escreve o livro do Pentateuco, o livro do Êxodo, tem como objetivo cercar de caráter divino também a construção do templo de Deus, do santuário, assim como o povo de Canaã tinha também no seu conceito com relação a Baal. Ok? Tudo bem até aí? Continuando. Sabemos que esta corrente, a corrente P, a corrente sacerdotal, faz coincidir a criação do mundo com a construção do santuário portátil. Lembra? O santuário está numa tenda. Até então o povo está no deserto, aos pés do Monte Sinai, onde todas essas ordens são dadas, através de Moisés, de Deus, para Moisés transmitir ao povo. Então, esta corrente, ela coincide a criação do mundo com a construção do santuário portátil no deserto e também a construção definitiva do templo na terra prometida, na terra de Canaã, tá? Com isso, sustenta-se a convicção teológica da presença permanente de Deus no meio do seu povo. O que significa isso? Ao coincidir a criação do mundo com a construção do santuário portátil, da tenda de reunião, como eles chamavam, como a Bíblia chama,
significava que Deus estava no meio deste povo o tempo todo, para eles. É a convicção que eles tinham, convicção de fé. Também do mesmo jeito quando o povo se instala, quando o povo passa a habitar a terra de Canaã, o povo já não é mais peregrino, o povo já está instalado. Então, ao construir o templo fixo, definitivo, também reforça-se a construção de que Deus também ali fixou morada no meio desse povo. Deus mora junto do seu povo no santuário. Então, é essa convicção que esta corrente sacerdotal coloca, incute na mentalidade do povo israelita, tá? Então, é muito importante a gente saber disso. É uma convicção teológica da presença de Deus no meio do povo. Então, até os dias de hoje, nós, como cristãos, bebemos desta convicção teológica de que Deus habita no meio de cada um de nós. Onde tem uma igreja, onde tem um templo, ali Deus faz morada com aquele povo. Seja na cidade, seja num bairro da cidade, Deus está naquele templo, naquele santuário, habitando ali no meio do povo, no meio de suas realidades, da sua vida cotidiana. Ok? Esta é a nossa convicção de fé também. Nós bebemos desta fonte, tá bom? Dos versículos de 12 a 18, nós temos outra vez a questão do descanso do sábado, do repouso sabático, né? Em Êxodo, para recordar, em Êxodo capítulo 16, versículos de 23 a 30, esta corrente, a corrente sacerdotal, já havia feito uma conexão muito interessante do sábado com o dom do maná do deserto. É só vocês recordarem. Então, a corrente sacerdotal é inspirada por Deus, obviamente, ela faz essa conexão também do sábado com o dom do maná no deserto, o alimento que Deus dá ao seu povo durante a caminhada no deserto. Para dizer que a coleta do maná, que é um símbolo, o maná é um símbolo da necessidade, ou melhor, da necessária busca humana da subsistência, devia respeitar um ciclo de atividades e de repouso. Então, lembrem-se lá no capítulo 16 que Deus manda pegar o necessário para a subsistência de cada dia, em 6 dias. O sábado é conexo com esta realidade, porque no 7º dia dizia lá o texto que o povo não deveria sair para nada. Não deveria sair para buscar o alimento, porque no 6º dia viria uma porção redobrada do maná para que o povo não precisasse trabalhar naquele dia, buscar a sua subsistência. Então aí está a conexão do sábado com o maná do deserto. Então, o maná, como eu disse, é um símbolo da busca necessária da subsistência humana. Todos nós temos o dever, temos a necessidade, melhor dizendo, de buscar a nossa subsistência, de correr atrás do alimento diário e correr atrás de todas as necessidades que precisamos. Mas tudo isso deve se respeitar um ciclo e um repouso, assim como ensina aqui para nós o capítulo de hoje. Todos nós temos essa necessidade de busca da subsistência, mas não é feito de sol a sol, podemos dizer assim. Pelo ensinamento bíblico, que remonta
a história e chega até nós, deve-se respeitar o ciclo e o repouso. Tem tantos dias para se correr atrás da subsistência e um dia de repouso, para recordar que tudo que temos, tudo que nós fazemos, é graça, é dom de Deus. Deus dá os dons, nós colocamos em prática e corremos atrás para conquistar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos para a subsistência. Então, o sábado, o repouso, é um dia de parada, é um dia para se, como já dissemos também em estudos anteriores, recordar a criação de Deus, tudo o que Deus fez, viver esse dia na presença de Deus, principalmente na comunidade, no culto, e na vida familiar, no convívio, conviver com as famílias, com famílias, Esse é o objetivo do repouso. Depois volta-se de novo ao ciclo da busca da subsistência, Muito bem. O homem e a mulher, portanto, o homem e a mulher são algo mais que simples entes condenados a sobreviver. O homem e a mulher não é simplesmente só condenado à sobrevivência. Não, precisa do repouso. Esse repouso estava ordenado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Naquela ocasião, essa corrente sacerdotal enquadra-os com o maná, mas não explica, naquela ocasião do deserto. Nessa passagem, coloca-os novamente em evidência e liga-os, o que é interessante, liga-o ao documento sobre as estipulações para construir o santuário. Mas além do mais, liga diretamente às fainas da criação divina. Isso está no versículo 17 deste capítulo. E lhe dá um valor de sinal de aliança entre Deus e seu povo. Versículo 13 e versículo 17. Não cumprir o sábado implica castigo de morte. Versículo 15. Certamente haveria muitas infrações contra a observância do sábado, mas na Escritura encontramos só um caso no qual é executado o infrator. Então, essa execução do infrator que viola o sábado, você pode ler no livro dos Números, capítulo 15, versículos de 32 ao 36. 32 ao 36 do livro dos Números. Então, a partir do momento que se coloca o cumprimento desta lei do sábado de repouso, segundo a vontade de Deus, se inibe os excessos das pessoas gananciosas, que querem lucrar e não importa se para isso precisa escravizar as pessoas. Não importa se para lucrar, para se ter, para se acumular, precise fazer com que as pessoas trabalhem de sol a sol. Então, nesse tempo, no Israel antigo, quando se coloca na vontade de Deus, quando se liga, faz essa conexão com Deus, que até o próprio Deus, em 6 dias fez o céu e a terra, e no 7º ele repousou, então as pessoas devem fazer o mesmo. Isto é questão de comunhão com Deus. E isso vai inibir-se muitos excessos daqueles que querem fazer parte desta fé.
daqueles que fazem parte do Deus único, que participam desta fé religiosa, desta convicção. Então imagine quantos excessos não tinha, né? Quanto mais se tem, mais se quer ter. Então não importa se trabalha de sol a sol, sem descanso. Não, é preciso repousar, porque o próprio Deus repousou. Então quando se liga o repouso sabático com o repouso sabático de Deus, tem um peso, tem um peso de fé, onde mexe na consciência do crente, daquele que crê, né? E ele vai evitar de fazer excessos, vai evitar de violar o sábado, porque ele está correndo o risco de pecar contra Deus, né? Esta é a mentalidade do homem e da mulher de fé, ok? Então esse é o estudo do capítulo 31 do livro do Êxodo. Espero que vocês tenham apreciado e se preparem, porque o próximo estudo é o capítulo 32, onde nós vamos ver a ruptura da aliança. O povo rompe a aliança com Deus, tá? Então espero vocês para o próximo estudo. Um abraço e até o próximo encontro.